Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume, eu sou hipnoterapeuta formado em medicina germânica e certificado pelo Instituto Enneagrama. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa série, essa minissérie, né, que estourou no Netflix nesses últimos dias, que é o Gambito da Rainha. Você já assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu a essa minissérie e pretende assistir, então assiste esse vídeo depois, porque eu vou falar algumas coisas aqui que vão ser spoiler e vai acabar a graça ali de você assistir depois de ouvir eu falar aqui, beleza? Eu sou bem seletivo para poder escolher série. Por quê? Sou seletivo pelo fato de que eu acho que o seriado toma muito tempo da nossa vida, né? As séries tomam muito tempo da nossa vida. Então uma minissérie ali, são 7 episódios que tem o Gambito da Rainha. Esses 7 episódios basicamente de 40 minutos a 1 hora. Então são basicamente 6 a 7 horas que a gente tem dedicadas àquilo ali. Então eu sou bem seletivo para assistir um seriado realmente, para assistir filme inclusive e tudo mais, porque toma muito tempo, né? E eu valorizo muito o meu tempo. Mas o Gambito da Rainha é um negócio que me chamou a atenção, até por tanto que se destacou, que a gente começou a ver, né, pela internet, a propaganda, as pessoas comentando. E realmente é muito bom. Eu indico muito que você assista o Gambito da Rainha e tem alguns pormenores ali que eu consegui ler nas entrelinhas ali do seriado, que eu achei bem interessante passar para vocês 7 ensinamentos que você pode ter e levar para a sua vida em relação ao Gambito da Rainha. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho para você da série. Tá? A série é uma menina que ela é órfã, que a mãe dela tenta cometer um suicídio e a menininha acaba indo parar no orfanato, né? Porque ela já não tinha o pai dela, basicamente não conhecia o pai, e a mãe dela tenta o suicídio, tá? Então, ela nesse acidente de carro ela sobrevive e levam ela para um orfanato, então ela passa a infância toda ali no orfanato, até 13 anos, se eu não me engano, 13, 14 anos. E ali ela desce no porão para poder bater o apagador de giz, né? Você passa uma época mais antiga, então usava aquele giz ainda, aquele giz branco. Na minha época, inclusive, era giz na escola. Mas, o que acontece? Ela vê um cara ali embaixo, que era o zelador, jogando um jogo. E ela se interessa muito pelo jogo e vai lá perguntar para ele que jogo que era aquele ali. E era o xadrez. Não sei se você gosta de xadrez. Eu já joguei muito xadrez já na minha adolescência. Nunca, lógico, de forma profissional, mas sempre para brincar ali. Eu brincava alguma coisa com xadrez, eu gostava. E ela se interessa pelo jogo e começa a jogar com o zelador, começa a tentar aprender um pouquinho. E aí começa toda a história, porque ela se apaixona pelo xadrez. Mas vamos lá para os ensinamentos. O que eu posso te falar aqui que o Gambito da Rainha pode te ensinar para você realmente levar isso para a sua vida, para que você consiga mudar, para que você consiga melhorar. Então vamos lá. Primeiro ensinamento. Ela passou por uma descoberta. Ela descobre o xadrez. Isso gerou curiosidade nela, e a curiosidade levou ela para níveis jamais imaginados. Então a curiosidade pode sim ser uma coisa boa, porque a curiosidade te leva à dedicação de procurar entender algo. O segundo ensinamento é o aprofundamento. Ela se aprofundou a níveis absurdos em relação ao xadrez. Ela pegou livro ali do zelador para fazer as leituras e tudo mais. E de dentro do próprio orfanato, o zelador que jogava ali num clube de xadrez, e ele chamou o professor deles para poder conhecer a menininha, porque a menininha começou a se destacar. E dentro do próprio orfanato ela acabou se destacando nesse clube de xadrez, que ela nem fazia parte, simplesmente por ser uma menina, porque na época diziam, né, que menina não joga xadrez, todo esse preconceito que tinha, até hoje tem, né, mas antes era bem mais forte. Então ela acabou conseguindo se destacar, além de ser uma criança na época ali que ela estava começando, de 9 anos, e por jogar xadrez. E esse aprofundamento ensina a gente no quê? É muito melhor você se aprofundar e colocar sua energia em uma coisa que você tenha paixão, que você sabe que vai fazer bem feito, do que em várias coisas. É o foco, eu acredito que tenha o foco horizontal, são várias coisas que você faz de forma superficial, você não é especialista em nada, mas você faz várias coisas de forma superficial. Ou de maneira vertical, você se aprofunda em uma coisa e seja especialista, você é o melhor no que você faz, você se aprofunda naquilo ali. Eu passei muito por isso quando eu trabalhava com palestras, trabalhando também com empresas, com consultorias de neuromarketing e com a hipnoterapia.
Os 3 eu fazia meia boca, eu não fazia nada de forma especialista em todos. E eu acabei me destacando mais na hipnoterapia, aqui no meu consultório, formando em medicina germânica, comportamento, emoções. Então eu foquei só nisso e a partir daí eu comecei a ter o foco vertical e não horizontal. Então essa é uma dica que eu acho que é valiosíssima para que você possa levar uma vida melhor. Tenha o foco vertical e não horizontal. Outro ensinamento, o terceiro ensinamento, são as condições. Ela não se importava com as condições que ela estava, ali basicamente presa dentro do orfanato. Ela dava um jeito de estudar, ela não ficava dando desculpas para não fazer algo. Ela simplesmente se apaixonou por aquilo, se interessou por aquilo, queria entender aquilo, então ela simplesmente ia atrás de fazer aquilo acontecer. As condições não mudavam a forma como ela via a vida, como ela via a paixão dela. Ela não ficava dando desculpas para não ser feito. O quarto, que é um dos mais legais, que é a forma como ela usou a mente dela. Você percebia que depois que ela jogava xadrez ali com o zelador, quando ela deitava na cama, né, aquelas camas de orfanato, que é um monte de cama, 20, 30 meninas ali num quarto, ela se deitava à noite e ficava olhando para o teto. E olhando para o teto, ela imaginava o tabuleiro de xadrez e ela ficava refazendo cada passo de cada jogada. Então ela basicamente memorizava cada jogada possível que tinha dentro do xadrez. Então se o adversário, né, se o oponente fazia alguma jogada, ela já tinha aquilo tudo estruturado na cabeça dela. Por quê? Porque ela fazia aquilo na imaginação dela. O nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Então eu mesmo faço muito isso, né, até hoje, quando eu vou dar alguma palestra, né, que eu dou uma palestra aqui, outra ali, já não é mais um foco muito específico, mas de vez em quando eu sou chamado para dar alguma palestra em algum evento, em alguma confraternização e tudo mais. E isso ajuda muito. Eu faço a palestra para mim mesmo, mentalmente. E eu vou repassando todo o passo a passo da palestra. Por quê? Para a gente não se engasgar no meio da palestra e as coisas não começarem a dar errado. E ela fazia isso com o jogo. Então, nossa imaginação ela é muito poderosa. Então, aí está uma dica que eu acho que também é uma das mais valiosíssimas dessas 7, essa quarta dica da imaginação, a forma como você usa a sua mente. O que você imagina é o que você acaba absorvendo para dentro do seu subconsciente. Você acaba se tornando especialista naquilo. Você é especialista em algo bom ou você é especialista em reclamar da vida? Então, é bom a gente começar a rever como que a gente está usando a nossa imaginação, a nossa mente. O quinto ensinamento é: ela sabia onde ela queria chegar, ela tinha foco. Ela tinha o rosto do campeão mundial na cabeça dela, que era acho que era Borgov, não lembro o nome agora, acabei de assistir, já esqueci o nome, que era um russo que era campeão mundial, um cara bem fechado, né, um jeito russo de ser, um cara bem fechado, e ele simplesmente era o campeão mundial, e ela queria ganhar dele. Os outros adversários eram uma escada até ela chegar lá. Ela sabia onde ela queria chegar, que era simplesmente vencer aquele russo. E toda a série se passa nisso, né? Nesse caminho até ela chegar no russo. É muito legal, vale muito a pena. Os objetivos dela eram muito claros. E a gente ter um objetivo claro, a gente saber onde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo hoje, anima a gente, né? Não acaba, os obstáculos não vão acabando com a gente, porque a gente sabe que a gente vai passar por eles, a gente sabe aonde a gente vai chegar um dia, a gente sabe que é só uma questão de tempo e dedicação. Então ter os objetivos claros é sim uma das coisas mais importantes da nossa vida, um objetivo claramente definido na nossa cabeça, na nossa mente. O sexto ensinamento, ela não se deixava abater pelas derrotas. É lógico que ela perdeu alguns jogos nesse caminho, ela não se deixava abater, pelo contrário, ela começava a ver o que é que ela poderia aprender, onde é que ela errou. Eu vejo muita gente, você também provavelmente vê, talvez você seja uma pessoa assim, onde você erra, você fracassa, tem o primeiro obstáculo, você simplesmente desiste, você simplesmente desanima. A gente não pode ser assim, por quê? Quando a gente fala de fracasso, quando a gente fala de erro, é simplesmente algo que não está acontecendo como nós planejamos. Mas a vida nem sempre, basicamente quase nunca, ela é como a gente planeja. Então a gente tem que saber lidar com esses erros, com esses fracassos. O que é que o erro, o que é que o fracasso está querendo me ensinar? O sétimo ensinamento também é bem legal, que ela não se deixou subir a cabeça sendo campeã mundial. Lógico, ela sendo uma mulher jogando com homens, coisa que nunca tinha acontecido antes,
fez com que ela se destacasse no mundo inteiro. Todo mundo que jogava xadrez conhecia ela. Então chegou uma determinada época que ela começou a participar de eventos internacionais, né, de campeonatos ali de xadrez. Ela começava a se destacar, as pessoas queriam autógrafo dela e tudo mais. Então ela não deixou isso fazer subir a cabeça dela. Ela não mudou quem ela é, simplesmente pela fama dela. E quando ela ganhou ali como campeã mundial, ela ganhou do russo, ela entrou no carro, o pessoal começou a falar que ela tinha compromisso aqui, compromisso ali, porque agora ela era campeã mundial. Ela desceu do carro e foi andar na rua, tranquila, sozinha, no meio do povo, no meio das pessoas normais, de onde ela veio. Então, ela simplesmente manteve a humildade dela. Ela não se manteve... já perdi amigos que se formaram ou conseguiram um cargo em alguma coisa grande, simplesmente parava de olhar para a cara das pessoas, sobe a cabeça de um jeito que parece que é um deus. Então é um absurdo, né? É um absurdo, é muito triste, porque o ego do ser humano é muito perigoso. O ego pode te levar para lugares horríveis, e com uma hora você vai sentir dor por causa disso. E ela simplesmente, a gente percebe que ela se manteve humilde, se manteve tranquila, autografava com o pessoal, conversava com o pessoal, e isso é muito legal a gente ver, porque falta bastante na humanidade hoje, certo? Esses são os 7 ensinamentos que eu percebi ali, os pormenores, nas entrelinhas do Gambito da Rainha. Não sei se você percebeu algum. Se você percebeu, comenta aqui embaixo, veja algum seriado, me indica algum seriado, algum filme, para que eu possa te passar também alguns ensinamentos em relação a eles, e a gente vai conversando um pouquinho mais. Me segue aqui no Instagram, que tem bastante conteúdo legal lá, a gente vai conversando mais, beleza? Então comenta aqui embaixo o que você achou desses ensinamentos, como que isso pode te ajudar, levando isso realmente para a sua vida, e a gente vai se falando mais nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.